Salve, salve, papo de esporte no futebol solidário, do Maio Solidário da Ubra, recebendo um cara que fez história nesse estádio aqui, Nilmar. Como é que tá sendo voltar aqui, olhar para aquela goleira lá e lembrar daquele gol pro cobertura? Pô, prazer te reencontrar, cara. Não, o prazer é meu, legal, bacana, né? Acho que 22 anos atrás, se eu não me engano. Foi um momento, para mim, muito importante, né? O início da carreira ali. Tô voltando hoje só aqui, né? Depois de tantos anos, assim, bate aquelas boas lembranças. Espero que a gente possa relembrar aí hoje com grandes amigos do futebol também, mas o mais importante é a ação, né, que todo mundo tá fazendo e poder participar, estar junto, acho que isso é o mais bacana. Sabe que eu também tô tendo um flashback, né? Lá em 2004 eu era um repórter iniciante também e tava aqui já cobrindo aquele jogo, cara. Bah, dá uma saudade, né? Tá, que bom, estamos aqui até hoje, né? Não, legal, bacana. Muita gente, né, daquela época que seguiu dentro do esporte, a gente pode rever, cada um seguiu o seu caminho. Bacana estar te vendo aqui hoje bem também. Marcelinho convidou e o pessoal atendeu prontamente, né? Uma causa tão importante, ajudar a marcar esse mês de maio, que remete àquelas enchentes lá de 2024, e isso vai se repetir agora daqui para frente todos os anos. Não, legal, acho que quando o Lava me mandou uma mensagem, né, prontamente, eu falei, não, vou, se estiver por Porto Alegre, a gente vai sim, porque a gente sabe, por mais que eu não sou daqui, mas me criei aqui, né, já morei mais aqui do que no Paraná, minha cidade, minha terra natal, e a gente viu a dificuldade que foi, né, o que todo o povo gaúcho passou, então é importante cada um fazer a sua parte para continuar essa reconstrução. Cara, sabe que até hoje eu digo para as pessoas assim que o maior ídolo do Inter é Fernandão. O segundo maior é D'Alessandro, mas o melhor jogador que eu na minha geração vi jogar é Nilmar. É sério, não é puxação de saco. Não, legal, bacana. Não, a honra, né, pô? Só falou o nome dos feras aí que fizeram história pelo Inter e poder tá entre esses grandes craques aí do futebol é sensacional, fundamental. A minha filha, inclusive, não acordou, queria estar aqui hoje para te conhecer, não, da adolescente, né? Não acordou. Mas eu vou mandar a foto para ela depois. Mas, Nilmar, tem saudade da bola ou não? Ah, dá. Mas eu sempre brinco ali, eu falei, dá saudade das quartas e domingo, do jogo. No dia a dia, treinamento, não sinto nem um pouco. É o mesmo papo dos Sobs. Jogar era bom, fazer gol, isso dá saudade. Cara, obrigado, muito obrigado mesmo por participar do futebol solidário, que é a causa mais importante, a causa final. A gente vê essas crianças aqui, né, que também vão ser beneficiadas com essas doações. Eu que agradeço o convite aí, tamo junto sempre. Valeu. Valeu, obrigado. Esse é Nilmar, no Papo de Esporte. Hoje conversando com um cara que não é exatamente um boleiro profissional. Ele é um jornalista como eu, comunicador, mas joga uma bola redondinha, não foi boleiro por acaso. Rafael Collin, da Rádio Gaúcha, que também recebeu o convite para jogar o futebol solidário aqui da Ubra. Bem-vindo e obrigado. Grande Ramiro, meu amigão, parceiro de tantas coberturas, né? Muitos jogos a gente transmitiu juntos. É uma alegria estar do teu lado aqui, saber que tu tá bem, e uma alegria participar do evento também, cara. Gramado espetacular aqui da Ubra, o tempo ajudou. Futebol solidário para mim assim é muito bacana, porque tu consegue aliar aquilo que tu gosta de fazer, que é bater uma bolinha, mas o principal que é ajudar o próximo, né? Então fechou todas, cara. Para mim é a atração do fim de semana, o meu grande programa do fim de semana, sem dúvida nenhuma, é esse, e tô muito feliz de estar aqui. Bom, tu fala bastante lá na Gaúcha, mas tem gente que pode não saber, mas o Rafael Collin, ele é canoense. E Canoas foi muito atingida pelas enchentes, e a Ubra foi o maior abrigo do Rio Grande do Sul. Cara, é até ruim lembrar, assim, de tanta coisa que a gente viu aqui em Canoas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo... Tu passou um sufoquinho, né? Não foi tanto, mas passou ali em Niterói, né? Sim, ali complicou a situação. A minha esposa, ela tinha uma clínica veterinária do lado de cá que não foi atingido. Então, no caso dos animais, né, que a gente focou muito nisso também, cara, a clínica transbordou de cães, e eu olhando aquilo ali, pô, não sou veterinário, eu não consigo botar a mão na massa, o que eu vou fazer? Cara, eu vou ser motorista dela, eu trabalho de madrugada, né, então assim, durante o dia eu ajudei do jeito que eu pude e vi tanta coisa, cara, tanta pessoa, tanta gente perambulando, assim, sem saber para onde ir, que era o pessoal do outro lado que foi atingido, famílias, carrinho de bebê, são coisas que começam a vir na minha memória, assim, e que às vezes parece que nem cai a ficha, sabe, de tão louco que foi tudo que aconteceu aqui, mas ao mesmo tempo foi tanta coisa bacana de solidariedade, no caso da Ubra, assim, recebendo tanta gente, milhares e milhares de pessoas, que acabou fazendo a gente concluir, assim, que
que tem tanta gente legal, tem tanta gente boa, tem tanta instituição bacana a fim de ajudar num momento desses, que, né, dá para concluir que o mundo tem solução, cara, sabe? Nesse caso, foi bonito de ver a solidariedade de todos, né? Colin, no Papo de Esporte, que a gente tem um quadro dentro do programa Conexão, que é apresentado pelo Capu, a gente normalmente fala com ex-jogadores da Ubra, vôlei, futsal, futebol, né, que fizeram história aqui dentro da universidade. Hoje o papo contigo é diferente, estou falando também de um comunicador como eu, e eu estava falando com os jogadores aqui, que tá tudo diferente, né? Tu que entrevista muita gente no teu programa, para chegar no boleiro hoje é complicado, né, Colin? Pô, cara, é muito ruim, é ruim para nós, mas assim, eu acho muito ruim para eles também, sabe? Porque, sei lá, acabam fazendo tipo uma proteção exagerada para os atletas, e eu até cansei já de pedir entrevista, assim, eu tenho um programa de 3 horas que precisaria esse tipo de entrevista, assim, mas como eles blindam tanto, eu digo para minha produção assim, nem insiste, vamos fazer o programa com outros assuntos. Não esquenta a cabeça. Com outra pauta, com debates. Mas é uma pena, porque assim, ó, a nossa geração que chegou a conversar com jogadores no pátio do Olímpico na época, no pátio do Beira-Rio. Mas eles estavam aqui me dizendo que tem saudade, o Diogo, o Nilmar, o Labarte, o Polga, dessa relação que a gente tinha com eles, né? Pois é muito ruim isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo parece ser um mundo sem volta, né? E é muito, muito complicado até assim, ó, eu falei, nós perdemos com isso, os jogadores perdem com isso, mas o público também perde. Porque a gente poderia fazer matérias bem legais, interessantes, da vida deles também, não só do aspecto do futebol, do mundo da bola. Mostrar o lado humano. Lado humano. Enfim, cara, é uma relação que está cada vez mais difícil, mas todos no fundo amam o futebol e a gente está aí para cada um fazer sua parte e fazer bem feito. Eu sempre digo, né, quando eu faço uma análise de futebol, a injustiça ela vai acontecer na hora de tu analisar o desempenho de um ou de outro, mas eu procuro sempre ser o menos injusto possível, né? Para isso a gente tem que conversar com os jogadores e tal, e isso não nos é oferecido. Então a injustiça também vai acabar acontecendo, não que a gente queira, mas porque a gente não consegue olhar um treino, né? A gente não consegue olhar se o cara tá batendo bem o escanteio no treino, tá entrosado com os demais companheiros. É uma pena. Era muito legal olhar treino, né, Ramiro? Puxa vida. É verdade, cara. Era bom. Colin, o Labarte vai me matar aqui se eu não te liberar pra fardar. Ele já tá fazendo sinal pra mim. Mas eu quero te agradecer muito por ter atendido o convite pra participar desse futebol solidário, que é muito importante. Olha um monte de criança que tá aqui pra ver vocês baterem essa bolinha aí, que é uma causa muito maior do que simplesmente um jogo de futebol. Exatamente. É uma causa muito maior e isso que é o principal de tudo. E eu tô sempre à disposição de vocês, porque eu gosto de participar e também de colaborar nesse tipo de situação, até mesmo também com o espaço que eu tenho na Rádio Gaúcha. E o Labarte está pressionando, está incomodando, porque ele quer botar a tarja também, não é só o uniforme que ele quer me entregar, ele quer me entregar a tarja de capitão, que eu sei, e acho que a camisa 10 também. Chegando aqui para conversar com um pentacampeão do mundo, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, com carreira brilhante na Europa também, e que está aqui para participar do futebol solidário, do nosso Maio Solidário. Anderson Polga, muito bem-vindo. Tudo bom? Bom, é um prazer poder, né, falar um pouquinho, te reencontrar aqui e participar, né, desse futebol solidário. Acho que a gente deixou um legado dentro do futebol e sempre que possível a gente está participando dessas ações, é sempre importante. Até porque tu também tem um projeto semelhante, né, com o Master do Grêmio, que está sempre fazendo ações solidárias. Não, hoje a gente sabe como é difícil fazer futebol profissionalmente hoje, né, e imagina em termos amadores, em termos solidários, né, então... como eu te falei, a gente participa de alguns projetos lá mesmo no Grêmio, a gente tem projeto do Master do Grêmio e é difícil, né? Já é um clube que tem um respaldo muito grande e assim mesmo as portas algumas são fechadas para a gente conseguir trazer esses projetos, levar o esporte ao interior, às crianças, aos necessitados, enfim. Ser solidário, e aqui é um passo importante hoje aqui na Ubra também, abrindo as portas. Eu acho que essa estrutura maravilhosa que tem, a gente poder usufruir e trazer esse evento para cá, junto com o Labarte, receber o convite, é sempre bom, a gente fica feliz e contente. Convivemos muito lá, né, no início dos anos 2000, com aquele time maravilhoso montado pelo Tite, onde o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Tu era um dos pilares da defesa daquele time. Tem saudade daquele tempo?
A gente se encontra muito, né? Às vezes, mesmo o pessoal da base ou até mesmo o profissional, e a gente costuma dizer, né, que nós éramos muito felizes naquela época, realmente. O futebol mudou um pouco, né? E eu sou feliz, sim, por ter conhecido meus colegas, ter participado, ter me formado naquela altura. O próprio convívio com a imprensa também era mais, né, corpo a corpo. A gente Bem mais próximo, né? Isso faz parte, a gente tinha liberdade, conhecia as pessoas, então acho que até pro repórter, pro comentarista ficava mais fácil de ter uma opinião sobre o atleta, porque ele conhecia não só o atleta, mas a pessoa. Então, eram tempos bons, né, que acho que não voltam mais. Tu gostaria de ser jogador no futebol atual, Polga? Cara, eu acho que não. Se tu parar pra pensar em termos técnicos, táticos, aprendizado, eu acho que naquela altura você aprendia bem mais, porque tu tinha, para quem era jovem, no meu caso, quando eu subi, eu tinha referências, eu tinha 10, 12 jogadores vencedores no Grêmio que me ajudavam, me passavam essa experiência toda. Hoje é o contrário. Você tem um grupo de 30 jogadores, você tem 25 jogadores abaixo de 22 anos, 16 anos, 15 anos, 17 anos e 2, 3 experientes. Então, se inverter um pouquinho esses valores, né? Financeiramente, hoje é bem mais rentável, com certeza, mas em termos técnicos, aprendizado, acho que esse contato humano, acho que naquela nossa altura era bem melhor. Bom, na tua seleção em 2002, lá, né, o Brasil pentacampeão, era só fechar a casinha, jogar pro Rivaldo, pro Ronaldinho, pro Ronaldo, que eles decidiam, né? Mas a gente falava fora do ar, até nessa mudança que tu comentaste do futebol, que hoje tá bem diferente, né? É mais ou menos todo mundo nivelado e todo mundo tem que fazer de tudo para ajudar. A seleção brasileira sempre foi isso, né? Sempre teve seus craques, extra classes e excelentes jogadores que carregavam o piano e esses jogadores definiam. A seleção funcionava muito bem desse jeito, equilibrada, né? O futebol hoje mudou muito, né? Como a gente falou, desde a base, o fundamento, ele reduziu muito, quer dizer, os atletas sobem mais cedo, sobem verdes, não capacitados, então isso se reflete no profissional. Acaba acontecendo que a qualidade técnica ela é inferior. Hoje nós temos um futebol que é intensamente 99% físico, né? Pouco jogado, muito perde e ganha. Muito acelerado, então quer dizer, as coisas vão evoluindo, né? Para algumas coisas é positivo, para outras não. O futebol virou mais um negócio hoje, né? Difícil até para o torcedor acompanhar os preços elevados e o espetáculo ruim dentro de campo, né? Então, bota ruim. Isso, e o reflexo é a seleção brasileira. Os clubes são apenas, né, o que acaba mantendo esse nível. Mas o futebol brasileiro ele sempre é revelador, ele é sempre, a cada janela surge novos jogadores, não tão craques como antigamente, mas a gente espera que de alguma forma as pessoas enxerguem no futuro e que volte um pouco, né, dessa condição que se trabalhava lá atrás. E recebendo um cara que tem história com a Ubra, Rafael Dalry, goleiro, foi vice-campeão gaúcho jogando pela Ubra em 2004 e está aqui hoje participando do futebol solidário e revivendo, né, as lembranças daquele 2004, revendo esse estádio que está bem conservado ainda, como sempre, e um gramadinho pronto ali para receber vocês. Rafael, bem-vindo. Obrigado, primeiro, bom dia, cara, e feliz em te ver, né? A gente tem algumas historinhas aí junto, inclusive de ex-esposa, enfim, mas é outra conversa para fora do ar. Cara, muito legal, o evento muito bacana, feliz por ter voltado, né? Feliz por ter feito história em 2004. Pós esse feito, a Ubra começou a dar acho que era saudade da gente mesmo, por isso que, mas tem tudo para voltar e muito feliz, cara, muito feliz, acho que vai ser um evento bacana, parabéns a todos. Para ajudar o próximo e proporcionar alegria para quem vem, né, que vê seus antigos ídolos e ainda, como eu falei, ajudar o próximo, que é muito legal. Rafael, eu sei que tu hoje é empresário, né, trabalha com uma rede de ótica, se eu não me engano, né, mas deixou o futebol de lado ou ainda pratica? Cara, eu digo que eu sou um velhinho conservado, né, vou fazer 51 anos, né, mas, cara, futebol assim, só na parceria ali, agora vim morar em Capão aí, alguns jogos lá, mas, cara, só porque me convidaram, assim, eu sempre fui muito caseirão, assim, mas fico feliz, cara, fico feliz quando me convidam. Como é que é a lembrança, pisar nesse gramado e lembrar aquele 2004? O Barão, por exemplo, esses dias conversei com ele, era daquele time também, ele disse, pro Inter era uma final de gauchão, pra Ubra era uma final de mundial. A gente tá falando isso agora, que a gente perdeu de ser campeão mundial. E o jogo, que foi um clima todo, foi a primeira vez na história que um time pequeno chegaria à final, tendo que passar por Grêmio,
e por Inter. E não era era um jogo só, não era nem mata-mata, né? A Ubra fez a melhor campanha, jogamos os 2 jogos em casa. Então a história é muito curiosa, que era o Fernando Carvalho, se não me engano, na época, queria comprar o jogo, mandar o jogo, ia dar bilheteria pra nós. E o Nando, que era o vice-reitor, disse, cara, fica tranquilo que a gente não precisa de dinheiro, entendeu? E, cara, perdemos a chance de ser, mas tem dessas coisas também, né? Jogamos melhor. O Klemer foi muito feliz no jogo, né? A gente saiu ganhando de 1-0. Gol do Nilmar, que não dá pra acreditar como é que... Golaço, né? Que a bola passou por cima do meu ombro. Como é que tu deixou passar aquela... Esse cara passou por cima do meu ombro, bateu no travessão, entrou no fim do jogo. Senão era pros pênaltis, outra história. Mas enfim, mesmo assim, ainda tá marcado, né? Que nem o Barão falou, pro Inter era apenas mais um campeonato gaúcho e o nosso era o Mundial. Mas somos vice-campeões mundial e tá no lucro. A gente falou também, e a gente tem falado e resgatado essa história com ex-atletas da Ubra, tanto do vôlei, do futsal, do futebol, que a Ubra era muito mais do que um esporte clube Ubra. A Ubra oferecia cursos de faculdade para os seus atletas e tinha jogador que vinha e não queria mais sair daqui, né? Cara, isso é espetacular. Eu também estava comentando que foi o único clube na história que eu recebi 13º. Aqui pagava-se 13º. Cara, era incentivar a estudar. Eu estudei aqui, né? Eu fiz direito, comecei aqui, depois, enfim, fiz até o 6º semestre. Mas tudo por incentivo. Muita gente fez fisioterapia. Eu acho que o Barão, se eu não me engano, fez educação física, isso. Isso, todo mundo. Era um envolvimento diferente, porque o reitor e o vice, eles faziam nessa, né? Pra gente entender que a gente não era só jogador, que a gente podia ser algo além do... Nem todo mundo aproveita, perdeu o tempo. Mas quem aproveitou se deu bem. Chegando para conversar com quem? Com quem? É o Diego ou é o Diogo? Eu vou deixar ele se apresentar, é claro, mas é um craque que surgiu na base do Inter e está aqui para participar do Futebol Solidário. Te apresenta, quem é? É o Diego ou o Diogo? Bom dia aí, um prazer estar falando e um prazer estar participando desse evento. Eu sou o canhoto é o Diogo. Eu ia deixar pro pessoal de tentar identificar, né? Até tem brincadeira com os amigos aqui, mas é o Diogo. O Diogo era meia esquerda, ponta do Internacional. É irmão do Diego, né? Essa dupla que surgiu e fez sucesso lá no início dos anos 2000. Prazer te reencontrar. É um prazer enorme, né, poder estar se reencontrando e lembrando, né, daquela época. A gente estava conversando aqui sobre como era bom, né, e foi importante para nós ter essa relação tão próxima da imprensa, né? E isso também nos ajudou a nos formar, com certeza. Futebol solidário aqui na Ubra, né? Um mês importante, maio, que marca aquelas enchentes lá de 2024. Marcelinho Labarte organizou tudo aí, convidou vocês toparam na hora, né? Eu não pensei nem 2 vezes. E o pessoal que está vindo aqui, eu tenho certeza também, né? Quando se trata assim de um evento, né, que é para ajudar o próximo, né, a gente está sempre disponível e sabendo assim do que a gente pode contribuir. Então tem que estar presente aqui ajudando e acho que é uma bela, né, iniciativa para, né, estar incentivando aos outros também a estarem realizando e estar ajudando, é sempre bom. Dá saudade, encontrando os amigos, assim, daquele tempo. Lá de 2000 tá aqui o Nilmar, tá aqui o Labarte, tá aqui o Diogo, né? A gente tá vendo o Rafael, que foi adversário de vocês, o Anderson Polga, pentacampeão do mundo. Dá saudade daquele tempo? Com certeza, né? E eu estava conversando com o Nilmar também, a gente acaba relembrando, né? Esse estádio aqui é um estádio, né, histórico para nós, que no ano de 2004 estava eu, estava o Nilmar, estava o Marcelo Labarte, o Diego. Eu estava aqui. Tu estava aqui, né? Presenciou, então, né, a gente foi campeão gaúcho, profissional. Então não tem como não chegar aqui e não relembrar daquela época, né, e poder encontrar pessoas importantes do futebol, como tu falou, o Anderson Polga, né, pentacampeão. Então para nós, né, para mim é uma satisfação e poder reviver o passado, né? Então tem que estar presente nesses eventos, sim. Como é que tá a carreira de treinador? Treinador incipiente, está no começo de carreira, né? Na base do Inter, fazendo aquele passo a passo. Tanto tu quanto o Diego, né? Cada um numa categoria. Exatamente, né? Eu sou o treinador hoje da categoria Sub-14, o Diego da Sub-13. Para nós, assim, tá sendo tudo tão novo e muito legal, né? De poder estar contribuindo, né, dentro da formação do Esporte Clube Internacional. Coisa que a gente passou, né? Com 12 anos a gente entrou lá, se formamos como atleta profissional e como pessoas também. E hoje poder contribuir, né, na formação do clube que é o nosso do coração, né, é uma satisfação gigantesca, né? E hoje nós, estando capacitados para isso também, com as licenças B e A da CBF, estamos cursando o curso da Faculdade de Educação Física na Sojipa. Então a gente está crescendo, né? E estamos no início, mas gostando demais. Bom, mas vocês como treinadores, como é que enxergam o futebol de hoje? Na época de vocês era tudo diferente, né? Era mais no talento do que o cara se preparar para chegar. Hoje o cara tem que chegar já quase que um atleta pronto com 14 anos, né? Mudou, né? Mudou muito e isso a gente faz essas comparações e entende também como está
o futebol hoje, o mercado europeu, né? Então os clubes estão se adaptando também, né? Mas não deixando de ter a essência e que nem a gente fala do DNA Colorado, né? Que é ter o atleta com talento, um atleta que vá entregar dentro do campo, que né? Coisas que a gente sempre enxergou e que a torcida sempre vai cobrar, né? Então tem que ter o talento acima de tudo, né? Tem que ter a habilidade, tem que ter a parte técnica, mas sabendo que hoje, né, a gente tem que estar se adaptando também ao mercado europeu, né, que pede um jogador muito competitivo. Então hoje a gente acaba trabalhando várias valências, sabendo que tem que tentar entregar o melhor para as categorias de cima até chegar ao profissional. Bom, na época lá atrás, né, a gente jovem ainda, como a gente falou, a gente podia conversar. Hoje vocês blindam muito os jogadores ou não? Cara, hoje está tudo mais fácil, né? O acesso com a evolução da internet, né? As coisas acontecem tudo mais rápido, a informação chega muito mais rápido para eles, então, né, é nossa função também dentro de uma formação, né, entender como que está esse mundo, como que está esse mercado e tentar orientá-los, né? Porque as coisas acontecem tudo mais rápido. Valeu, obrigado. Esse é o Diogo, obrigado por ter comparecido ao futebol solidário aqui do Maio Solidário da Ubra, que é uma causa muito importante, né? Que seja um grande evento para todos. Valeu, obrigado.